pessoa está dizendo, pô, mas eu não tenho tempo e tal. Então, se você não tem tempo, você não pode. Primeira coisa, se você não tem tempo, você tem que trabalhar em algo que tenha, bora dizer assim, que seja uma ação que tenha efeito composto, igual juros compostos. A gente tem que trabalhar esses 6 pontos, esses 6 fundamentos. E por que eu acho que é fundamento? Porque se você não estiver fazendo isso bem, esses 6 pontos são necessários para você ter mais chance de derrubar um boi. Imagina se esses 6 fundamentos da vaquejada você passa 2 meses para dominar e melhorar. Em um ano, você vai estar um vaqueiro, sei lá, nem vai ser um vaqueiro 2x. Você vai estar um vaqueiro mais que o 2x. Se você dominar todos esses 6 fundamentos, mais do que, vou até botar aqui, mais que um vaqueiro 2x. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar quais são os passos que você deve começar a fazer, a implementar, para você conseguir melhorar o seu desempenho na vaquejada. A gente vai também mergulhar um pouquinho, entender o que seria esse desempenho na vaquejada. Tudo isso para que você realmente consiga evoluir, aumentar esse desempenho, mas também que esse desempenho se reflita sim em resultados como 2 vezes mais valeu boi, 2 vezes mais sem a batida, prêmio e assim por diante. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Desconstruindo a Carreira de Boi TV. Aqui a gente vai abordar temas para você realmente sair do que você está fazendo na vaquejada e conseguir atingir um nível de vaqueiro fora da média. Aqui a gente vai trazer essas estratégias e direcionamentos para você realmente conseguir 2 vezes mais valer o boi, 2 vezes mais batido de senha, 2 vezes mais rodadas na disputa e, consequentemente, isso tudo vai tender a te levar a ganhar mais prêmios. Se você chegou aqui e você não me conhece, eu sou Écio Levi, eu ensino vaqueiros aspirantes a melhorar o seu desempenho, conseguindo 2 vezes mais valer bois ou prêmios consequentes da sua melhoria de desempenho. E hoje a gente vai começar falando sobre o que é desempenho na vaquejada, como é que você pode começar a fazer coisas que vai ajudar a melhorar o seu desempenho. Mas bora lá começar definindo bem o que é desempenho. Desempenho, na verdade, se você for olhar lá no dicionário, etc., você vai ver que desempenho, eles falam que desempenho é execução de ações, no geral. Você desempenhar. Mas desempenho aqui, para mim, é mais num contexto de performance. Ou, que sentido? Desempenho com o significado de como é que está essa execução de ações. Ela está boa, ela tem, vou dizer assim, um bom nível de acerto. Então, desempenho aqui, eu vou falar com vocês mais no sentido de performance. Qual sua performance na sua execução na corrida de boi? E o que seria essa performance? Ou, na verdade, o seu nível ou a sua média de desempenho? Tem várias formas de você mensurar isso, e a gente vai medir, né, mensurar isso, porque isso, mesmo analiticamente, se você só pegar números, vai te dar uma ideia de como é que está a sua média de desempenho, e isso tudo vai refletir no que você pode conseguir com a vaquejada ou não. E lógico que a gente vai ver aqui todos os benefícios de investir tempo e dinheiro nesse desempenho, mas eu queria começar a mostrar para vocês até uma ideia do que seria esse desempenho, até de forma analítica. Lógico que tem muito mais coisas que a gente vai falar um pouco, o que é que interrompe a gente de não ter esse desempenho de uma forma mais constante e tal, que a gente consiga progredir nesse desempenho, que a gente consiga ter essa progressão no desempenho de forma constante, uma melhoria contínua mesmo. Então aqui eu queria mostrar para vocês um exemplo de uma tabela de desempenho que eu fiz para a vaquejada. E aqui vocês vão ver que ano passado eu corri e eu realmente vi, analisei, eu contabilizei todos os bois que eu puxei, independente se eu estava em casa
ou na corrida, isso é uma contabilização geral. Então, todos os bois que eu puxei em 2021, eu tive um desempenho de aproximadamente 78%, 77,90% no geral, correndo dos dois lados, de direita e esquerda. Isso quer dizer que em 10 bois que eu corro, eu tenho a chance de mais ou menos de quase fazer um boi valer em quase 8 desses bois. Mais ou menos isso. Quase 8 vezes. Então, é um desempenho, pode dizer assim, até bom, eu acho. Mas isso me dá uma ideia também. Onde é que está esses 20, vamos dizer assim, 22% de erro? Então, analiticamente, eu não tenho essa assertividade tão próxima a 100%. Esses 22% são perdas de boi, talvez, na classificação. E isso aqui eu tenho contabilizado. Perdas de boi, talvez, na disputa. Talvez correndo de um lado eu coloco mais, talvez correndo do outro. Enfim, tudo isso dá para eu realmente mergulhar e entender mais quais são meus pontos de melhoria. O que é que eu posso melhorar de acordo com o meu desempenho? Então, se eu voltar para cá, para a gente falar um pouquinho mais dessa definição lá de desempenho e tal. Então, a gente está falando de desempenho nesse sentido, no sentido de, pô, eu tô lá correndo boi e tal, e qual a minha taxa de assertividade de valer o boi, por exemplo? E esse é pode dizer assim, uma linha mais de performance, como é que está a minha performance, como é que está a minha execução durante a carreira de boi. Mas tem uma linha muito legal que eu gostei da definição do próprio dicionário, que é execução, o desempenho ou a execução, ela lidar, para mim, ela traz o significado de como é que eu estou fazendo os fundamentos da vaquejada. Então, eu posso pegar esse meu desempenho e analisar ele no sentido dos fundamentos da vaquejada. Eu trabalho com o fundamento da vaquejada, eu divido a corrida de boi em 2 ciclos. Então, o primeiro é o CVC, é a primeira parte da corrida, e o outro é o SSP. Então, o CVC seria corrida, volta, ou cancela, desculpa, cancela, volta e corrida. E o SSP, que é a segunda base, assim, a segunda parte da corrida seria a soltada, a saída de sela e a puxada. Então, para mim, a gente tem que trabalhar esses 6 pontos, esses 6 fundamentos. E por que eu acho que é fundamento? Porque se você não estiver fazendo isso bem, esses 6 pontos são necessários para você ter mais chance de derrubar um boi. Então, eu sempre penso assim, nos primeiros. A forma de eu pensar, de analisar as coisas nos primeiros princípios. Os primeiros princípios falam assim, pô, o que é uma verdade absoluta? Será que alguém deixando o boi aberto na cancela e o boi correr, ele vai derrubar o boi? Será que se eu correr sem passar a volta eu vou derrubar o boi? Se eu não estiver lá controlando meu cavalo do lado do boi, vindo numa posição boa para puxar, será que eu vou derrubar o boi? Se eu não deixar o meu cavalo correr de forma alguma, eu vou derrubar o boi? Pode ser que tenha, pode ser que alguém tenha, mas tem um cavalo que não precisa soltar e tal. A gente está falando aqui de exceções, cavalos extraordinários e tal, que tem cavalo que você, mesmo sem soltar, já vem tanta pressão que só você soltar a rédea, e isso já seria o soltar. Saída de sela. Bom, se eu não me pegar em nada, eu vou derrubar o boi? Pode ser que aconteceu, caiu um boi sem ninguém nem se pegar no cavalo, mas a saída de sela aqui é apoio. Eu preciso de um apoio para puxar boi, essencialmente. Se eu não botar a mão para baixo, se eu não direcionar essa puxada, o boi vai cair, não. Então pronto, esses 6 pontos são pontos fundamentais para eu fazer com que o boi caia e realmente dê ponto e seja um valeu boi na corrida. Beleza. Então, depois que eu tenho a minha execução, eu tenho uma clareza da minha execução, um dos grandes problemas aqui que eu vejo é o seguinte:
as pessoas nem sabem como é que elas estão executando, como é que está o desempenho delas. Então, uma das coisas é você começar a tentar mensurar esse desempenho. Então, você começar a analisar como é que está até quantitativamente, só com quantidade e tal. Lógico que eu prezo um pouco pela qualidade também, até para você ter uma leitura melhor desses dados, você vê, pô, tô errando, correndo, sei lá, de um lado, tô errando muito em alguma parte do CVC, e aí você vai ter uma clareza melhor de onde você deve direcionar seus esforços. Se você vê lá que esses 22%, por exemplo, no meu, eu estava perdendo com talvez o boi não cair, isso pode me já direcionar para uma grande falta no SSP, um grande problema lá. E eu posso começar, beleza, agora eu vou trabalhar um pouco mais, talvez minha soltada não está boa, minha saída de célula não está boa, minha puxada não está boa, porque eu perdi a maioria dos bois naquilo. E aí, se eu começar a direcionar meus esforços para melhorar o meu desempenho nessas áreas, eu tenho muito mais chance de sucesso. O que seria desempenho também para mim? Primeira coisa, como eu mostrei para vocês na minha tabela, eu vou até mostrar de novo. A tabela trata de quê? A tabela trata esses 78% que eu falei para você foi valer o boi. Então, a primeira forma de desempenho para você tratar é seu valer o boi. Então, quando eu falo assim, pô, eu ajudo, ensino vaqueiros a melhorar o desempenho e conseguindo 2 vezes mais valer o boi. Então, se o cara vai para uma corrida e ele tem uma média, lógico que ele tem que registrar essa média para ele saber, porque senão vai sair muito do nada, né? Mas basta que ele tem uma média de botar 2 bois numa corrida, né? E aí ele depois passa a, sei lá, basta que ele fez isso nas 5 corridas. Ele teve uma média de derrubar 2 bois nas 5 corridas. Nas 5 corridas ele derrubou 2 bois só. E aí, depois ele pegou e começou nas últimas 5 corridas depois de uma temporada, né? Ele derrubou 4 bois por corrida. Então, pode dizer que ele derrubou 4 bois por corrida, ele derrubou 20 bois. Então, isso é totalmente possível. Mas lógico que se você não parar e começar a ter uma análise, uma visão geral do que é está acontecendo, se eu perguntar hoje para você, pô, como é que está a sua performance? Se você correr 10 bois, você tem a chance de botar quanto? Hoje eu sei a minha. Se eu correr 10 bois, eu tenho a chance de colocar 7,8 bois. Quase 8. 7 bois. Eu tenho chance de fazer valer de 10 bois que eu correr, 7. Então, é ideal que a gente saiba pelo menos onde é que a gente está. Isso dá uma visão geral. Lógico que depois, se você tiver um desempenho melhor, a gente pode direcionar mais. Um grande problema de execução que eu vejo aqui e que eu quero tratar nesse vídeo é o seguinte. A execução não é só o desempenho. Eu acho que a execução é o que você realmente consegue fazer para você melhorar o desempenho também. E tem um grande problema aqui na execução. A maioria das pessoas não tem uma boa consistência. Então elas não executam. E aí eu sei que muita gente vai dizer, mas beleza, eu estudo, eu trabalho, eu tenho família, e eu também tenho tudo isso. Hoje eu não estudo mais, eu só trabalho, mas tenho família, etc. E eu entendo demais quando alguém fala isso. Pô, eu tenho trabalho, eu me estresso com o trabalho, eu não tenho muito tempo de montar e tal. Mas essa parte da execução, eu acho que ela, se você seguir uma certa rotina, você não depender muito da sua força de vontade, que é limitada, você consegue ter uma execução muito boa e ter ações que são ações que têm efeito composto, que são ações que você vai fazer um pouquinho, mas ao longo prazo é igual um juros composto, ela vai trazer um retorno muito grande, não vai ser vamos dizer assim, uma ação que vai te trazer algo só aditivo. É uma ação que vai trazer um esforço aditivo, é uma ação que vai trazer um efeito muito grande, mesmo que ela seja executada por pouco tempo por dia, mas que ela seja executada por um longo tempo. Por exemplo, se você faz um treino de 5, 10 minutos, mas você faz esse treino todo dia, você tem uma grande chance de ter mais do que dobrar o seu desempenho, porque você está executando isso de forma consistente. Então, o grande problema da execução aqui, sim, ela tá falando, o cara vai dizer, né?
Eu até desviei aqui. A pessoa está dizendo, pô, mas eu não tenho tempo e tal. Então, se você não tem tempo, você não pode. Primeira coisa, se você não tem tempo, você tem que trabalhar em algo que tenha, bora dizer assim, que seja uma ação que tenha efeito composto, igual juros compostos. Ação com efeito composto. Você tem que realmente. Outro problema é, se você está muito, bora dizer assim, você é muito tarefado, você tem que ter ações que são fáceis de executar. Então, treinos alternativos. Se você não tem tempo de montar aí na fazenda, são fáceis de executar. Você tem que trabalhar com treinos alternativos. Você também tem que ter um grande vilão da execução é o seu ambiente. Ambiente, mentalidade, a sua mentalidade. E direção. Eu acho que isso é um grande vilão. Se você tem pouco tempo, mas você realmente quer ter esse desempenho maior e tal, você tem que você tem que ter um ambiente de fácil execução. Então você tem que ver, pô, se eu tenho 10 minutos por dia, dá para melhorar na vaquejada 10 minutos por dia? Dá. Se alguém perguntar, dá, e é claro para mim. Lógico que primeiro eu iria tratar com ele, ver por que ele corre vaquejada, entender qual é o propósito dele com a vaquejada, para eu poder dar direção, para ele mesmo ver por que ele está fazendo, para ele setar uma direção para ele, o que é que ele quer melhorar, o que é que ele quer atingir. E nisso a gente também vê um pouco da questão de ambiente dele. O ambiente que ele vive, será que é um ambiente que vai reforçar, vai ajudar que ele continue executando para a vaquejada? Será que realmente isso vai acontecer? Então, isso tudo, tem muito mais aqui, mas eu vou englobar isso tudo aqui na parte de afiar a mente. É você saber o seu propósito, por que você faz vaquejada, onde é que você quer chegar na vaquejada, e dar uma direção. Então, isso tudo. Isso tudo também, essa parte da execução, você também tem que ter começar a direcionar sua mentalidade e uma atitude muito melhor para você ter uma evolução contínua, constante, uma melhoria contínua, realmente. E aí isso vem o trabalho de preparação mental. Então, com tudo isso associado com um treino alternativo, cara, 10 minutos por dia. 10 minutos por dia de trabalho físico, com talvez mais 10 minutos de trabalho mental, 20 minutos por dia, você consegue mais do que dobrar a sua performance na vaquejada em um curto espaço de tempo, sem dúvida nenhuma. Mas beleza. Dito isso, bora responder essa pergunta. Qual o benefício de melhorar meu desempenho, por exemplo, na vaquejada? Melhorar o desempenho. E aqui eu acho que aqui a gente pode citar diversas coisas. Diversas coisas. Pô, se eu melhorar o meu desempenho, se eu começar a ter um desempenho muito melhor, eu vou tender, quando eu começar a ter um desempenho melhor, por exemplo, no CVC, na volta, ou no controle do cavalo, eu vou ter um desempenho, eu vou ter muito mais assertividade, ou muito mais valer o boi, assertividade, e mais valer o boi. Quando eu tenho muito mais valer o boi, eu tenho muito mais chance de quê? De bater a senha. Isso é claro para vocês? Acho que isso, eu espero que esteja claro. Pô, se eu tô melhorando o desempenho, se eu melhoro
Às vezes é melhor eu ajuste uma coisa só. Que às vezes é a cancela e a corrida do cavalo. Eu ajeito só, eu aumento melhor a minha volta e o controle do cavalo. Só em melhorar isso, eu já tenho muito mais chance de derrubar um boi. Porque se minha carreira está bem aprumada, se eu não perco tempo fazendo a volta, minha volta é assertiva, eu não esqueço do cavalo quando estou fazendo a volta, eu tenho muito mais chance de ir numa carreira bem feita, bem controlada, fazer o boi valer. Mas muito mais. Lógico que se eu estou fazendo muito mais boi valer, eu tenho muito mais chance de bater a senha. Isso aqui é uma coisa consequência da outra. Quando eu bater na senha, eu tenho muito mais chance, por exemplo, de dar mais rodadas numa disputa. Rodadas numa disputa. Eu até vi um amigo meu lá de Campina, que foi campeão no aspirante essa semana. E aí ele só foi campeão porque ele tinha as duas senhas. Porque enfim, uma das senhas ele foi rodar um boi e o cara deu zero lá, dizendo que ele tinha intenção. Que, enfim, eu não concordo muito com o julgamento lá, mas o fato é que se ele não tivesse as duas senhas, ele não tinha ganhado o primeiro lugar. Imagina. O cara tava correndo bem e tal, mas ele só ganhou o primeiro lugar porque ele tinha batido naquelas duas senhas. Na verdade, eu não vi se o julgamento, se ele pediu na TV e o boi votou. Mas aquilo era uma coisa, se ele tivesse uma senha, só ele poderia estar fora da disputa. Claro, ali. Então, lógico que se bater mais senha, eu vou ter muito mais chance de ter rodagem na disputa. E lógico que isso aqui tudo vai ter a consequência do prêmio. Mas eu acho que isso aqui é tudo ligado à vaquejada, né? Tudo ao meu resultado e desempenho na vaquejada. Mas eu acho que tem muito mais coisa aqui quando melhora o meu desempenho. Você tem uma visibilidade maior. Quando você tem uma visibilidade maior, você tem chance de ter convites para correr para os outros. Para correr para os outros. Você também tem, que eu sei que muita gente corre aqui, você vai ter uma coisa que não tem nada que a gente tá falando de dinheiro aqui que paga, que é o quê? Pô, a minha satisfação pessoal de correr bem e ganhar, de poder mostrar, sei lá, a sua mulher, o seu filho, o seu amigo, o troféu. Esse aqui, ó, esse convite para correr, cara, isso aqui pode resolver até um problema de muita gente, que é correr de graça. Pô, se eu tenho um desempenho tão bom como vaqueiro, que as pessoas acham que eu posso ter muita chance de agregar valor ao cavalo, a ganhar muito mais prêmio. Então, esse convite para correr pode ser a grande solução, se você tiver um desempenho, lógico, constante, né? E você estiver aumentando ele de forma gradativa, contínua, você pode correr vaquejada de graça, pô. Você vai começar a receber convite para você correr no cavalo dos outros, você não vai pagar mais senha, você não vai ter que mais levar o seu cavalo e etc. Por quê? Você é um cara constante, eu derrubo muito boi, eu estou evoluindo sempre, eu vou ter essa visibilidade. Às vezes eu nem preciso ganhar toda a corrida, mas eu corro tão bem e estou chegando tão perto de ganhar que naturalmente as pessoas vão me enxergar mais. E aí eu vou começar a ter esses convites para correr. E aí você vai começar a ter essa satisfação pessoal de ganhar, esse reconhecimento pela comunidade da vaquejada. Porque, cara, você vai ter só esse reconhecimento quando você tem o desempenho. Muitas das vezes eu até ouvi uma pessoa falar, pô, eu não corro porque eu não tenho patrão. A pessoa está começando a correr e ela está invertendo a ordem. Ela quer que ela tenha um patrão, mesmo ela começando a correr. Não é assim. Ela, depois que ela mostrar o valor, é que vai aparecer patrão. Por isso que ela tem que focar em melhorar o desempenho. E o desempenho, para você melhorar o desempenho, tem 3 coisas que você tem que focar, sem dúvida nenhuma. Você tem que ter uma mentalidade boa, igual a gente já falou antes, né? A mentalidade, você tem que afiar sua mente, você tem que saber o seu propósito, principalmente para você continuar executando o seu propósito, você tem que ter a direção, você tem que ter meta, você tem que ter inteligência emocional para você continuar fazendo, você não ceder ao seu ambiente. Você tem que ter uma preparação mental.
e você tem que dominar. Você tem que dominar os fundamentos. Os fundamentos da vaquejada. E aí, dominar os fundamentos é você trabalhar treino alternativo, é você saber a parte cognitiva, como é que corre um boi, o que é que necessário para derrubar um boi, e assim por diante. Aqui é tudo, seria muito, muito grande, realmente, se eu fosse entrar nisso. E eu vou até falar para vocês, esse desempenho, muitas vezes, a maioria das pessoas desistem no começo, porque o cara tem realmente, às vezes eu acho que ou talvez é um pouco de falta de maturidade, mas também eu acho que até na sociedade que a gente vive hoje é um pouco, cada vez mais comum ver isso. A gente quer realmente um resultado sem pôr nem, bora dizer assim, sem pôr nenhum esforço, sem pagar o preço de ter o resultado, beleza, isso é comum. Mas o grande problema é que se o cara não tem a mente afiada, se ele não passa pelo treinamento de saber o propósito, porque ele está fazendo aquilo, de parar e lembrar, dele saber qual é o sucesso dele, qual é a direção, ele está trabalhando para quê? Talvez ele está trabalhando agora para bater 100, 50% das vezes. Você não vai realmente parar e vou dizer, vou ser um vaqueiro melhor só por ser um vaqueiro melhor. Agora, quando você tem uma meta, por exemplo, agora eu vou treinar isso e isso, parte mental, treinar a parte física, porque eu quero bater a senha 50% das vezes que eu correr. Ou eu quero derrubar, sei lá, 80% dos bois que eu corri numa corrida. Ou eu quero bater a senha e dar pelo menos uma rodada em todas as corridas. Por exemplo, eu estou dando direção para vocês. Isso é a parte de afiar a mente. Tem a questão de você trabalhar a parte mental, de você cada vez mais proteger o seu ambiente para você executar as coisas, de você ter a preparação mental. E tem um exemplo bem grande de ter essa direção e ter intenção, que foi com um aluno meu, o Arthur. Ele passou, eu lembro quando a gente começou o trabalho junto e tal, eu dei esse direcionamento para ele. Eu sempre penso que o direcionamento deve começar pelo CVC. Então, eu sempre acho que a pessoa tem que começar pelo CVC. E aí, eu lembro muito que trabalhar a cancela, trabalhar a volta e o controle. E o controle, né? A guia do cavalo até as faixas. E aí eu lembro demais que quando a gente tava nesse trabalho e tal, muitas das pessoas, o problema da execução da desistência é porque eles querem um resultado muito rápido. E muitas vezes, até pior às vezes, para você começar a executar algumas coisas, porque você já tem vício, você tem hábito, você já faz, mesmo que seja errado, você já corre boi de uma forma que você já foi repetindo isso por vários anos. Então, quando eu comecei o trabalho com o Arthur, por exemplo, eu lembro que eu queria que o Arthur dominasse logo os princípios do CVC lá, cancela, volta, controle da corrida. E aí eu lembro que a volta não saía. E aí a cancela estava boa, a volta não saía do jeito que deveria ser e o controle estava mais ou menos. Só que às vezes a volta também atrapalhava o controle. Então por isso que eu acho que sempre é ideal que você comece a trabalhar com a sequência da corrida, com a cancela, volta e controle, porque você vai trabalhando a sequência da vaquejada. Para quem não sabe, a vaquejada é uma coisa sequencial, então um fundamento pode interferir no outro lá na frente. Então, para isso, eu lembro que o Arthur passou cerca de 2 meses e pouco, treinando. Ele ia treinar, ele tinha intenção de treinar, que era um treino deliberado, nos treinos melhorar uma coisa específica, que era a volta. E aí tem todo o protocolo, teve umas coisas que a gente fez para ajudar ele a lembrar, a execução e tal. Mas foi 2 meses e meio que ele praticando para que ele conseguisse repetir aquela volta com excelência. Só que hoje a volta já não é um problema para ele. É algo que ele já masterizou. Tudo bem, demorou 2 meses, demorou. Mas, cara, imagine se você passa só 2 meses. E 2 meses para mim não é muito. E 2 meses não foi trabalhando 60 dias. Foi 2 meses, às vezes, que ele iria passar os cavalos. Ele iria fazer essa integração. Lógico que ele treinava em casa para melhorar a forma mecanizada,
mas ele não iria passar todinho, que é a parte da integração, né? Você realmente trabalha a técnica e você vai integrar isso na corrida de boi. Então, na verdade, a integração da corrida de boi não foi 60 dias de treino, né? Então foi base que ele fosse passar uma vez na semana ou duas, sei lá, talvez 8, 10 treinos, mais ou menos, 2 meses. Ele dominou a volta. Hoje ele passa a volta com excelência. É bonito de se ver, ele automatizou essa volta. Então, bora dizer assim, imagina se esses 6 fundamentos da vaquejada você passa 2 meses para dominar e melhorar. Em um ano, bora dizer assim, 1 ano e 2 meses, 1 ano, na verdade, 12 meses, você vai estar um vaqueiro, sei lá, nem vai ser um vaqueiro 2x. Você vai estar um vaqueiro mais que o 2x. Se você dominar todos esses 6 fundamentos, mais do que, vou até botar aqui, mais que um vaqueiro 2x. Se você dominar esses 6 fundamentos que eu falei lá, o CVC, o SSP, você só 2 meses, cara, imagina, você vai ser um vaqueiro, talvez, se você dominar tudo, você vai ser um vaqueiro faixa preta aqui. Então, em um ano, você pode ser um vaqueiro faixa preta, se você gastar 2 meses para você realmente dominar esses 6 fundamentos do SSV e do SSP. Em um ano, você pode estar um vaqueiro, sair um vaqueiro faixa branca para um vaqueiro faixa preta. Lógico que você vai ter que ter todos direcionamento e tal, senão você vai passar muito mais, eu acho, nisso aqui. Mas o fato é que é o seguinte, que foi 2 meses, o Arthur dominou isso, depois ele foi trabalhar outra coisa. E já tinha outros fundamentos que estavam bons, só que quando a gente começou a ajeitar mais esses fundamentos no início, ele começou a fazer carreira muito mais assertiva. Inclusive até o pai dele veio falar comigo, eu lembro. Porque ele estava correndo melhor que o pai na época. Porque as carreiras estavam saindo tão certo, a volta estava saindo natural. Então ele tinha a tendência de correr, de chegar com as corridas muito mais ajustadas do que o próprio pai. Enfim, então eu acho que você tentar melhorar o desempenho com direcionamento é algo que, vou dizer assim, eu nem sei mensurar o valor, o quanto você vai evoluir muito mais rápido, conseguir muito mais valer o boi e etc. E aí eu queria te dar uma ideia mais ou menos do que você pode fazer para você começar a melhorar esse desempenho. Eu acho que para você começar a melhorar o desempenho, você tem que estar muito atento na parte de ter um ambiente e ter essa execução. E ter uma metodologia também. Porque se você tem uma coisa que eu acho que aconteceu muito, que eu vejo aqui, com as pessoas que conversam comigo, é o seguinte. Quando elas dizem que pratica, elas não praticam nada relacionado ao vaqueiro, relacionado ao desempenho deles, prática relacionado ao vaqueiro. Então, se você quiser melhorar realmente, de fato, seu desempenho, você tem que procurar melhorar você, vaqueiro. O desempenho da vaquejada não é só o desempenho do cavalo, é melhorar o desempenho do vaqueiro. Eu não sei se vocês já viram essa fórmula, mas eu vou mostrar essa fórmula porque ela é essencial para vocês verem. E acho que depois que vocês verem, vocês não vão desver. É o seguinte, o valeu boi é igual ao cavalo, a gente não derruba boi sem cavalo, vezes o vaqueiro. Então aqui é a multiplicação, por quê? Por que eu coloco essa multiplicação aqui? Coloco essa multiplicação porque, se o vaqueiro, se o cavalo for 0, essa multiplicação vai ser 0. Se o vaqueiro for 0 também, essa multiplicação vai ser 0. Então, para acabar com aquela conversa do povo, e tal, bota o melhor do mundo no jumento, não vai derrubar. Não vai mesmo não, porque o jumento talvez não derruba o boi. Mas se o vaqueiro for talvez quase 100%, for um vaqueiro muito bom e for um cavalo 0,5, cavalo 50% mais ou menos, a chance dele derrubar o boi é de quase 50%.
Por quê? O cara é tão bom que às vezes o cavalo nem é tão bom, mas ele ainda faz valer o boi. Então o que é que a gente quer? A gente quer que mesmo num cavalo, sei lá, 0,7, um cavalo, sei lá, que tem 70% assim, um cavalo bom. Não é bom tudo não, mas é bom. O fato é que quando mais você melhorar o seu desempenho como vaqueiro, sempre lembre dessa multiplicação. Quando você lembrar disso, você vai ficar clara o desempenho na vaquejada. Se você é um vaqueiro nota 8, você vai ter aqui, sei lá, 5,6% de chance lá de derrubar, ou 56% de chance de derrubar o boi. Então, mesmo com o seu cavalo, que muita gente diz, não melhora porque meu cavalo não sei o que, não é tão bom. Cara, se você melhorar você, com o cavalo que você tem hoje, você tem muita chance de derrubar o boi. Você pode mais do que dobrar. Por exemplo, se você é um vaqueiro hoje, pode dizer que você é um vaqueiro nota 3, e você tem um cavalo que, pode dizer assim, a gente está botando cavalo em porcentagem, pode dizer que você tem um cavalo que é 80%. Se você é um vaqueiro nota 3, ou um vaqueiro que tem assertividade de 30%, você tem, sei lá, 24% de chance de você derrubar o boi. Mas bora lá e você agora vai ser um vaqueiro nota 6. Você dobrou o seu desempenho. Cara, você vai ter chance agora de 48%. Você está no mesmo cavalo e você está com a chance de derrubar muito mais boi. Então é fácil. Então, cara, quer melhorar o desempenho? Eu acho que você tem que começar primeiro, saber como é que está o seu desempenho. Então, procurar entender como é que tá, procurar anotar. Cara, quem é que não sabe os bois que você correu? A não ser que foi uma corrida há 10 anos atrás que você não vai ter a noção dos bois. Mas até as corridas antigas, você sabe quanto era os bois de bater assim, você sabe mais ou menos quantos bois você botou. Então não tem desculpa. E você corre, quanto tempo você gasta para uma corrida? Quanto tempo você gasta para estar lá na vaquejada e tal? Você não gasta 2 minutos para você coletar esses dados na vaquejada. E você coleta esses dados pro resto da vida. Então você tem que ter, sim, se você quiser melhorar o seu desempenho, você tem que ter, primeiro, saber uma noção como é que está o seu desempenho. Pelo menos uma geral, só anotando os bois que valeu ou não, e os bois que você correu, você vai ter isso. Mas você pode ir muito mais. Depois disso, você tem que começar a pensar em ações que você pode melhorar. Porque, imagina, se você quer melhorar na vaquejada dependendo do seu cavalo, imagina que você não tem condição de comprar um cavalo agora. Um cavalo que é 100%. O que é que você vai fazer? Você vai desistir? Não. Na verdade, se você é um vaqueiro que está evoluindo sempre, você é só lembrar dessa equação. Valer o boi é igual ao cavalo vezes o vaqueiro. Se você dobrar você como vaqueiro, você vai dobrar o seu valer o boi, que vai dobrar a chance de batida, rodadas nas disputas, e assim, muito mais boi. Então é essa a ideia que eu queria passar para vocês hoje. Vocês têm que voltar a pensar. Eu quero realmente mudar o que eu estou fazendo na vaquejada. Comece a pensar o que é que você pode fazer para você como vaqueiro. O vaqueiro, ele é um competidor. Então você precisa de preparação mental. Você tem que estar bem como um competidor lá, na hora de derrubar o boi. Você tem que procurar fazer uma preparação mental, ter uma rotina, não chegar assim na vaquejada e dizer, hoje eu estou no dia bom, vou derrubar muito boi. Não, hoje briguei com não sei quem, problema no trabalho, no estudo, tem uma prova na segunda, na terça que eu não estudei. Cara, se você depender disso, você vai entrar na montanha russa da vaquejada, que vai ser um vídeo que eu vou fazer mais para frente. Eu realmente quero mergulhar nessa questão do desempenho. Eu acho que eu dei a introdução geral hoje para vocês do que é o desempenho, como é que vocês podem melhorar. Mas depois eu vou mergulhar para a gente ver uma das grandes causas dessa montanha russa de você correr um dia muito bem e outro dia muito ruim. Mas é isso, é essa a ideia que eu queria passar hoje para vocês. E se você acha que tem muita gente que quer melhorar, se você está aqui, você assistiu até agora, eu tenho certeza que você quer melhorar o desempenho. Se você acha que tem outros amigos que querem melhorar o desempenho também, marca eles aqui, compartilha esse vídeo com eles. Eu quero realmente construir essa comunidade muito forte de vaqueiros fora da média. Eu quero realmente ajudar vaqueiros a melhorar o desempenho deles, que eles consigam dobrar, que eles tenham 2 vezes mais valor boi, 2 vezes mais prêmio. Então,
Se você acha que isso te abriu a mente, te deu a noção do que você já pode fazer, de você talvez começar a contabilizar lá como é que tá os seus valores bois e os bois que você perdeu, compartilha com isso com seus amigos, faz com que essa comunidade de vaqueiros fora da média continue crescendo e vai significar muito para mim saber que isso foi um conteúdo que te ajudou, se você der o seu like lá e você compartilhar com outras pessoas. E até isso, e até o próximo Desconstruindo a Carreira de Boi TV.